Neemias capítulo 6. Neemias provou, por experiência própria, a veracidade da profecia de Daniel, proferida quase 100 anos mais cedo, que as ruas e as tranqueiras, muros, se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Daniel capítulo 9, versículo 25. Esse servo de Deus teve que encarar muita oposição e hostilidade da parte dos inimigos de fora da cidade de Jerusalém, capítulo 4, além das murmuração e inquietação dos próprios judeus de dentro, capítulo 5. Felizmente, devido ao exercício constante de oração, Neemias superou esses contratempos e conseguiu estimular os construtores dos muros a serem firmes e constantes na obra, apesar das adversidades. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Na medida em que a obra aproximou-se ao seu término, parece que a oposição intensificou-se cada vez mais. No capítulo 6, onde se lê da conclusão da edificação dos muros, versículo 15, há registro, pelo menos, mais de 4 ataques do inimigo. Tudo calculado para desviar os trabalhadores do seu objetivo. Neemias, contudo, não deixou-se ser iludido pela conversa branda dos oponentes e nem atemorizado pelas ameaças deles, mas, mantendo comunhão com Deus através de oração, versículos 9 e 14, ele prosseguiu resoluto, tendo em vista a finalização daquele trabalho. As críticas do inimigo neste capítulo são: primeiro, amizade, versículos 1 a 4. Segundo, acusação, versículos 5 a 9. Terceiro, assombro, versículos 10 a 14. E quinto, aliança, versículos 15 a 19. Vamos analisar agora esses pontos. Amizade, versículos 1 a 4. Desesperados devido ao progresso evidente da construção dos muros, Sanbalate e Gesem, fingindo ser amigos, convidaram a Neemias a comparecer no vale de Ono a fim de conversar. O governador, porém, sabendo que eles intentavam fazer-lhe mal, educadamente recusou o convite, dizendo: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Capítulo 6, versículo 3. Mesmo depois, ficando sob pressão, tendo sido convidado 4 vezes assim, Neemias não cedeu, mas ficou firme quanto ao seu propósito de completar a obra. Irmãos, amizades legítimas até podem atrapalhar progresso espiritual. Anciãos às vezes têm que recusar convites para eventos sociais a fim de poder fazer visitas pastorais nas casas dos crentes do rebanho. Irmãos, querendo se aprofundar nas Escrituras, descobrem que não dá para aceitar todos os convites para uma festa de aniversário. Qual irmã preferiria estar num chá de panela ou chá de fralda, ao invés de estar na reunião de oração da sua igreja local? Muitas vezes devemos nos negar a nós mesmos, faltando a alguns encontros sociais a fim de podermos levar adiante a obra do Senhor, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Acusação, versículos 5 a 9. Não podendo, por amizade fingida, desviar Neemias do seu intento quanto à reconstrução dos muros, Sanbalate inventou outra armadilha. Enviou uma carta aberta para o líder, acusando-o falsamente de ter planos de se revoltar contra o Império Medo-Persa e proclamar-se como rei de Judá. A carta aberta, indicando falta de sigilo e respeito, não abalou esse grande servo de Deus, mas, tendo uma boa consciência, refutou as acusações
francamente e mandou-lhe um recado dizendo: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo o teu coração o inventastes. Capítulo 6, versículo 8. Irmãos, esforçados na obra de Deus, na sua igreja, às vezes encaram esse problema de ser acusado falsamente. Jó, sendo condenado injustamente pelos seus amigos, exclamou: porque eu sei que o meu Redentor vive. Jó, capítulo 19, versículo 25. O título Redentor, Goel, no hebraico, neste contexto significa parente vindicador. Jó, conhecendo o seu Redentor divino e vivo, soube que tinha condições para defendê-lo e vindicá-lo completamente quanto à sua inocência. Tenhamos a mesma confiança como Jó. Assombro, versículos 10 a 14. Tendo escapado da armadilha de falsa acusação, logo Neemias enfrentou outro ataque do inimigo. Semaías, sendo subornado por Tobias e Sambalate, porém, fingindo ser fiel a Neemias, avisou o governador que seria morto se não se escondesse. Sugeriu que os dois se refugiassem no templo, considerando como asilo seguro. Neemias sabia que se ele fizesse isso, todos os trabalhadores no muro, tomados de medo, fugiriam para esconderijos, por conseguinte, a obra ficaria paralisada. De qualquer forma, sabia que ele não tinha direito de asilo na casa de Deus. O governador, porém, percebendo a conspiração e não sendo covarde, confiou em Deus para protegê-lo e continuou dando um bom exemplo animador para os obreiros. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Salmo, capítulo 56, versículo 3. Aliança, versículos 15 a 19. Depois de 52 dias de trabalho árduo, os muros foram, enfim, construídos. Reconheceu-se que era Deus que estava por trás da obra bem-sucedida. Capítulo 6, versículo 16. Mesmo assim, os inimigos não desistiram das suas tentativas de atrapalhar a Neemias. Devido aos laços familiares, Tobias tinha certa influência e poderes de manipulação. Uma filha de Secanias, conforme Neemias capítulo 3, versículo 29, casara-se com o próprio Tobias, inimigo declarado de Neemias. Além disso, um filho de Tobias, Joanã, se unira em matrimônio com uma filha de Mesulão, um construtor dedicado dos muros, pois ele reedificou 2 trechos das muralhas. Veja o capítulo 3, e versículo 4 e versículo 30. Esses vínculos entre os judeus e os inimigos facilitaram a divulgação de rumores, insinuações, boatos e até ameaças, tudo calculado para desmoralizar e aterrorizar os judeus fiéis. Sem dúvida, alianças com o mundo ainda prejudicam a obra de Deus. Nenhum crente deve contemplar casamento com um descrente, já que isso é proibido por Deus. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Assim, irmãos amados, evitemos todo tipo de vínculo, pacto e confederação com o mundo a fim de não oferecer ao diabo uma alavanca conveniente a fim de poder estorvar a obra de Deus. Assim, irmãos, estas novas investidas do inimigo na vida de Neemias não surtiram efeito devido ao fato que esse grande líder andava perto de Deus. Sejamos vigilantes e não sejamos ignorantes quanto aos ardis de Satanás. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Sempre andemos em comunhão com Deus, a fim de não sermos, em nada, prejudicados espiritualmente.